fogo santo ao povo teu, manda-nos teu poder. Fogo que destrói o mal, fogo santo celestial, manda-nos teu poder. Manda-nos o teu poder. O poder renovador, pelo teu imenso amor. Vem, Senhor, selar teu povo com o bom Consolador. Vem as bênçãos derramar e os que dormem despertar. Manda-nos teu poder, e das nossas vidas faz testemunho eficaz. Manda-nos teu poder. Manda-nos o teu poder. O poder renovador, pelo teu imenso amor. Vem, Senhor, selar teu povo com o bom Vem nos dar as orações, visitando os corações. Manda-nos teu poder. Em constante comunhão, esperamos tua unção. Manda-nos teu poder. Manda-nos o teu poder. O poder renovador, pelo teu imenso amor. Vem, Senhor, selar teu povo com o bom Consolador. Aleluia, irmãos, bendito seja o santo nome do Senhor Jesus Cristo para sempre. Eu quero saudar a todos os irmãos no mundo inteiro, a todas as irmãs no mundo inteiro, e que Deus possa nos abençoar, irmãos, irmãs, nesta caminhada. Sei que é uma caminhada difícil, né, irmão? Mas também para Deus não tem nada impossível. Mas eu quero citar para vocês hoje, irmãos, um capítulo muito importante que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19. E eu quero que vocês, irmãos, prestem bastante atenção, porque, irmãos, a gente não julga. Veja bem, prestem bastante atenção. A gente não julga porque o juízo não pertence a nós, né? E pode até pertencer, né, irmãos? Porque a Bíblia fala lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 3, que nós também vamos ajudar no juízo do Senhor, né? E vamos julgar até os anjos. Veja bem o que está escrito. 1 Coríntios, capítulo meia dúzia, versículo 3 em diante. Então a palavra do Senhor diz que aqueles que forem salvos, né,
e vão participar do juízo de Deus, juízo final. Eles estarão ali com o Senhor Jesus Cristo para julgar mediante a palavra do Senhor, né? E as obras, né, irmãos, que foram feitas. E se não houver arrependimento, irmãos, aí a condenação fica clara, né, irmãos? A palavra do Senhor não mente. Agora, eu quero dizer aos amados irmãos que a palavra do Senhor, ela fala abertamente em Atos 3:19, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que os vossos pecados sejam apagados, e vindo assim o tempo do refrigério pela presença do Senhor. Então veja bem, meus irmãos, a gente não julga esta palavra, a gente prega, né? E mostra que sem arrependimento, irmãos, nós não teremos salvação. Todo crente sábio tem que explicar direitinho esta palavra para que as pessoas entendam, porque nós não podemos condenar ninguém, veja bem. Agora, o arrependimento, irmãos, é necessário para a salvação. Sem arrependimento, ninguém tem salvação. Agora, nós não podemos condenar ninguém, nós temos que abrir a Bíblia e mostrar o que Deus escreveu na sua palavra, né? Você pode observar também, meus irmãos, que Jesus Cristo, ele veio pregando o amor, a misericórdia, o perdão. E o mal, irmãos, é contra Deus. O mal, quando você observar, o que é o mal? Porque poucas pessoas observam o mal. Nós temos que observar muito como é que o mal funciona. O mal, irmãos, ele não recua. Prestem bastante atenção, irmãos. O mal não recua. Ele sempre é autoritário. O mal sempre é autoritário. O mal não recua. E aqui, irmãos, eu não estou inventando nada do que está escrito na palavra do Senhor. Mas o mal não recua. Você pode observar, quando Jesus chegou na terra, o povo do mal era todo o tempo contra Jesus Cristo. Você já parou para pensar nisto? Você já parou para observar que o mal sempre era contra Cristo, o tempo todo? Ou seja, não reconhecia o seu erro, achava que estava certo. E aí, meus irmãos, Jesus, você pode observar também, ele chama, né, conforme a Bíblia Sagrada, ele chama os fariseus de hipócritas. E até hoje, irmãos, está escrito na palavra de Deus tudo o que Jesus fez. E a gente não pode negar, irmãos, ele era contra o mal. Jesus era contra o mal, porque o mal não sobe, irmão, no céu. E sobe, pode até subir, mas se arrepender, irmãos, veja bem, se houver arrependimento. Mas o mal, irmãos, nós temos que observar muito. Ele não recua. Pode chegar até na hora da morte, irmãos. Alguém pode chegar com a pessoa na hora da morte e colocar ali uma espada na garganta. O mal não recua. O mal é horrível, irmãos. Aí, se você observar o porquê disto, é muito profundo, irmãos. É muito profundo. Porque, irmãos, não tem como recuar se uma pessoa que está com o espírito imundo dentro de si possa reconhecer o seu erro.
É muito difícil, irmãos. Não vou dizer impossível, mas é muito difícil um espírito mau estiver dentro de uma pessoa e ela recuar. Ela não recua. E eu tive, irmãos, oportunidade de conhecer situações que, se você tivesse lá para ver também, você ia falar do mesmo jeito que eu estou falando agora. Sem nenhuma dúvida. Uma pessoa tinha um espírito mau, irmão, dentro de si. E a igreja foi lá, irmãos, com muitos irmãos para orar na hora da morte por aquela pessoa. E aquela pessoa, irmãos, não aceitou Jesus de jeito nenhum, todo o tempo irado, todo o tempo revoltado. E com muita paciência a igreja tentou de várias maneiras e ela só negava não, não e não. Aí o que diz a Bíblia, irmãos? Aquele que negar o nome de Jesus Cristo também será negado. O seu nome. O nome de uma pessoa que nega Jesus Cristo também será negado. Aí por causa disso, o que acontece, irmãos? A pessoa perde a salvação porque negou o tempo todo, até na hora da morte, e não quis saber de aceitar Jesus Cristo como o único e eterno Salvador, porque só tem Ele, irmã, na terra, que pode nos salvar. Só tem Ele, ninguém mais. Aí a pessoa vai, irmãos, naquele momento de morte, naquele momento que já está terminando os seus dias de vida, irmãos, e nega. Foi o que aconteceu com um dos ladrões. Ele só criticou a Jesus Cristo na hora da morte. Só zombou de Jesus Cristo na hora da morte. Um deles, né? Aí eu não posso dizer que aquele foi salvo, irmão. Mas o outro que disse, Senhor, quando entrarem no teu reino, lembra-te de mim. Olha só, irmão, a diferença. Quando entrarem no teu reino, Senhor, lembra-te de mim. Jesus não garantiu o reino, porque o reino, irmãos, no reino de Deus, só quem subiu até hoje foi Jesus Cristo, ninguém mais. Não adianta a pessoa querer discutir, irmãos, porque a palavra do Senhor não mente, está bem claro que só quem subiu ao céu, ao reino, foi Jesus Cristo, ninguém mais. Aí, meus irmãos, você pode observar João 3,13, só quem subiu ao céu foi Jesus Cristo. Mas quando aquele ladrão disse, Senhor, quando entrarem no teu reino, lembra-te de mim, Jesus foi e falou para ele, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Veja bem, no paraíso. Ele não falou no reino. Porque o reino, irmão, só aconteceu do Senhor Jesus entrar no reino, no seu reino, depois, irmãos, que ele ressuscitou. A Bíblia diz que depois que ele ressuscitou, ele subiu ao céu. Correto, irmãos? Então a gente tem que entender muito, irmãos, a Bíblia Sagrada, para que a gente não venha falar certas coisas que não existem. Veja bem, Jesus Cristo, irmãos, foi o único que subiu aos céus porque ele ressuscitou num corpo de glória. Veja bem, ele ressuscitou num corpo de glória, não foi num corpo carnal igual Lázaro, igual Tabita, igual aquele jovem que estava realizando seu enterro e Jesus conversou com ele, acordou ele. Você está entendendo, irmãos? Então nós temos que observar muito, irmãos, para que a gente não cometa nenhum engano e nem ensine errado, porque senão a mentalidade de uma pessoa que ouve uma coisa vai colocar na cabeça aquilo que ouviu. Veja bem,
a mentalidade de uma pessoa, ou seja, a alma de uma pessoa, vai colocar na mente aquilo que ouviu. E não é verdade. Jesus, quando foi até o paraíso e levou aquele ladrão com ele, ele não foi até o céu, até o seu reino, até onde está o Pai Todo-Poderoso, o Deus vivo. Não. Ele foi até o paraíso, deixou o ladrão lá e depois ele desceu aos infernos e tomou a chave que estava com Satanás. Ele tomou a chave da morte e do inferno. Você está entendendo? Aí, aquele ladrão que foi salvo ficou lá, no paraíso. Aí Jesus volta no terceiro dia, ressuscita. Veja bem, Jesus Cristo ressuscitou no terceiro dia. E aí teve aquele encontro com os seus discípulos. Houve todo aquele alvoroço quando Jesus ressuscitou. E Jesus passou ainda 40 dias na terra, junto com seus discípulos, só que ele, irmãos, já não vivia mais todo o tempo, toda hora com os discípulos, porque ele já tinha ressuscitado num corpo de glória. Ele já era, depois que ressuscitou, foi dado a ele todo o poder no céu e na terra. Então ele era o próprio Deus. O próprio Jesus era o próprio Deus. Ele ressuscitou, mas ele aparecia, ele já não estava todo momento com os seus discípulos, não, meu irmão. Porque ele já estava no corpo de glória. Tanto é que quando os seus discípulos estavam trancados num lugar bem trancado, por causa da perseguição, Jesus simplesmente, irmãos, apareceu no meio deles, lá dentro daquele lugar fechado, totalmente fechado. Porque ele apareceu, irmãos, como Deus, não apareceu mais como homem. Ele apareceu como Deus. Ele já estava com o corpo de glória. Aí ele aparecia, né? Que o pessoal diz assim, poxa, eu tive uma visão espiritual, né? É semelhantemente, irmãos, isso aí, para você entender melhor. Aí, meu irmão, ele passou 40 dias na terra, conversando com seus discípulos e mostrando para os discípulos o que os discípulos tinham que fazer aqui na terra para poder subir aos céus. Aí Jesus explicou tudinho para eles, olha, quando vocês morrerem, vocês não vão direto para onde eu estou. Jesus conversou, irmão, durante 40 dias com eles. Mas aí eles foram para onde, irmãos? Porque você sabe, irmãos, que eu prego mediante a palavra do Senhor. Eu não prego mentira para ninguém, eu prego o que está escrito. Eu não prego mentira para ninguém. Mas aí os discípulos ficaram, né, preocupados, mas Jesus disse, não, mas vocês vão lá para o lugar onde está o ladrão, que se arrependeu, foi salvo. Vocês vão para lá. Que lugar é esse, irmãos? É o paraíso. Por isso que a palavra de Deus diz assim, olha, ninguém subiu ao céu senão o próprio que desceu do céu. Quem foi que desceu do céu? Jesus Cristo. Então a Bíblia diz assim, ó, ninguém subiu ao céu senão o Filho de Deus, que desceu do céu e depois subiu novamente, só ele. Ninguém mais, irmão. Ninguém subiu ao céu onde Jesus está, ninguém subiu. Aí, irmãos, estão lá todos os profetas, estão lá todos os discípulos,
Estão lá todos aqueles que morreram em Cristo, que estão salvos. Eles estão com as suas almas, veja bem, com as suas almas no paraíso. O que difere, irmãos, do que aconteceu com Jesus Cristo? Jesus Cristo esteve com a sua alma no paraíso junto com aquele ladrão que se arrependeu, correto? Aí Jesus Cristo voltou para ressuscitar, porque ele tinha que ressuscitar no terceiro dia, né? Estava escrito que ele ia ressuscitar no terceiro dia. Jesus Cristo ressuscitou no terceiro dia, ainda passou 40 dias com os discípulos na terra. Depois foi que ele subiu ao céu de glória, irmãos. Por quê? Porque quando ele saiu do paraíso, irmãos, ele desceu com a sua alma do paraíso. O Espírito ele havia entregue a Deus, ao Pai. Pai, a ti eu entrego o meu Espírito. Então, Jesus, na hora da morte, ele já tinha entregue o seu Espírito ao Pai. Pai, a ti eu entrego o meu Espírito. Você está entendendo? Aí, quando ele chegou no paraíso, aí o que aconteceu? Quando ele chegou no paraíso, aí ele foi até o inferno, tomou a chave que estava com Satanás, a chave da morte do inferno. Jesus foi e tomou. Tanto é, irmãos, que você olhando lá na Bíblia, no capítulo 1, versículo 18 e 19, você vai ver lá que hoje quem tem a chave da morte e do inferno é Jesus Cristo, porque ele tomou. Ele foi lá, né, deixou aquele ladrão que se arrependeu. Aí ele foi até o inferno e chegou lá, tomou a chave de Satanás, tomou a chave dele e a chave do inferno ele tomou. Quem tem essa chave é Jesus Cristo, irmão. Capítulo 1 de Apocalipse, versículo 18 e 19. Você olha lá. É Jesus que tem essa chave agora. E antes quem tinha era ele, era Satanás. Por isso que ele matava todo mundo. A terra estava sem poder ir para frente. Ele matava quem ele queria, o Satanás. Hoje não. Hoje, para Satanás matar uma pessoa, irmão, ele tem que ter a permissão de Jesus Cristo, senão não mata. Você entendeu? Agora, por que Jesus Cristo permite a morte? Porque o povo do Senhor, irmão, Deus quer levar para um bom lugar. Chegando lá, ele jamais quer voltar para cá. Jamais. Porque aqui, irmãos, é um lugar de sofrimento, é um lugar de tribulação, de problemas, de angústia, de dores, de doenças, de morte, tudo. E lá nada disso tem. Quem é que quer vir, irmão, para cá, depois que chega lá, no paraíso? Quem é que quer vir mais para cá? Porque o paraíso, irmãos, é só o começo. Que a nossa alma vai para lá, nossa alma. Mas no céu, irmão, não é só a alma que vai para o céu. Você tem que olhar, irmão, o que aconteceu com Jesus Cristo. É alma, corpo espiritual e o espírito. Alma, corpo e espírito. É que vai para o céu. Só a alma não vai, irmão. As almas que morreram, desde o Velho Testamento até hoje, que estão morrendo, eles estão indo para o paraíso, um lugar de sossego, de tranquilidade, de paz, entendeu? Mas não é o céu. Só quem subiu ao céu está bem claro no livro de João, capítulo 3, versículo 13. Só quem subiu ao céu foi Jesus Cristo. O único. Ninguém mais, irmão, ninguém. Nem profeta, nem discípulo, nem Pedro, nem Paulo, nem João, nem Maria, nem José, nem Daniel, nem Isaías. Não, ninguém deles estão nos céus. Eles só vão para os céus, irmãos, quando houver o arrebatamento da igreja do Senhor, que poderá acontecer a qualquer momento. Você entendeu, irmão? Eu estou explicando isso bem explicadinho, irmão, porque tem muita gente que não entendeu até hoje.
Aí muitas vezes fica no pecado, acha que está tudo bem, porque ninguém explicou como é que funciona, e eu explico bem direitinho, irmão, para as pessoas, só não entende quem não quiser. Mas eu estou explicando direitinho para que você entenda como é que funciona. Ninguém subiu ao céu, irmão. João 3,13. Ninguém subiu ao céu, somente Jesus Cristo. Foi o mesmo que desceu, foi o mesmo que subiu, o único só. Ninguém mais. Você entendeu? Aí você pergunta, então onde é que estão os homens de Deus? Estão tudo no paraíso, aguardando o arrebatamento da igreja do Senhor. Aí você diz assim, então só quem foi arrebatado até hoje ao céu foi Jesus Cristo? Aí eu digo para você, foi o único que foi arrebatado. Porque ele veio para uma missão aqui. Ele saiu do céu para uma missão, porque Deus amou o mundo de tal maneira, o mundo é o homem, que deu seu Filho unigênito, Filho único, para todo aquele que nele crê, não pereça, ou seja, não sofra, mas tenha a vida eterna. Então Deus enviou o seu Filho para que a gente creia nele, a fim de nós recebermos a nossa salvação. Aí, os mortos, irmãos, que morreram em Cristo, por que eles têm o privilégio de subir primeiro? Você sabe, né? Porque eles, irmãos, já estiveram lá atrás, já sofreram, já padeceram, já morreram. E aí eles são privilegiados. Os mortos serão privilegiados. Na hora que Jesus vier arrebatar a sua igreja, os mortos ressuscitarão primeiro. E depois os que estiverem vivos, aí sim, aí eles vão num corpo transformado também de glória. Veja bem, os corpos daqueles que estiverem vivos serão transformados num corpo de glória, a carne deixa de existir, e aí esses corpos que estarão vivos no dia do arrebatamento estão servindo ao Senhor Jesus Cristo, na beleza da sua santidade, eles serão transformados num corpo de glória para subirem com Jesus Cristo nas nuvens, e de lá eles todos irão para o céu de glória. Louvado seja o santo nome do Senhor. Vocês entenderam, irmão, como é que funciona? Estou explicando bem explicadinho, irmão, para não ter dúvida. Eu gosto de explicar essa palavra bem explicadinha, para você não ter dúvidas, irmãos. É assim que vai acontecer. Ninguém subiu ao céu, senão o mesmo que desceu de lá, Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo. Vocês entenderam, irmãos? Aí, irmãos, eu quero que vocês observem uma coisa muito importante. Nós não podemos julgar ninguém. Nenhum de nós julgamos ninguém. Agora, irmãos, esta palavra Deus deixou para se pregar ela. Lá em Gálatas 5, versículo 16 até o versículo 20, fala que todos aqueles pecados, irmãos, se não houverem arrependimento, todos esses pecados, se alguém não se arrepender, eles não terão salvação, irmãos. E a palavra do Senhor fala em salvação e em condenação, só esses dois. Não tem um terceiro caminho, irmãos, só tem esses dois caminhos, salvação e condenação eterna. Aí a palavra do Senhor, meu irmão, minha irmã, está na Bíblia, nós não podemos julgar ninguém. Eu também não concordo com ninguém ficar julgando ninguém, não. Por quê? Porque não se sabe, irmão, se na hora da morte alguém vai se arrepender. Você entendeu? De repente, na hora da morte, a pessoa se arrepende, e você chegar e falar que aquela pessoa, porque está fazendo isso, fazendo aquilo outro, que vai descer o inferno. Nós não podemos julgar. Só quem pode julgar o homem, irmãos, ou a mulher, é Deus. No dia do juízo final, é Ele quem vai saber julgar. Agora, tem dois juízos, né, irmão? Nós temos que entender isso. Tem dois juízos.
O juízo final, irmãos, é depois do arrebatamento da igreja, 1000 anos. Quando se completar 1000 anos que o povo foi arrebatado da terra, o povo de Deus será arrebatado para o céu de glória. E depois de 1000 anos, aí haverá o juízo final. No juízo final, irmão, são as pessoas que estão no inferno que serão julgadas. Aí que está o detalhe. Tem 2 juízos. O primeiro juízo dá paraíso ou inferno. Preste atenção para você não confundir as coisas. No primeiro juízo da alma, que é o juízo da alma, dá paraíso, que é um lugar bom, um lugar de Deus, e o inferno, que é um lugar mau, o lugar do diabo, né? Que é um lugar mau, um lugar de sofrimento. Porque a palavra do Senhor fala abertamente, né, irmãos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, ou seja, não vá para o inferno, mas tenha a vida eterna. Você entendeu até aí, né, irmãos? Então, existem esses 2 lugares. Assim que a gente morre, ou você vai para o paraíso, né, que é onde está aquele ladrão que se arrependeu, ele está lá no paraíso também. Os profetas do Senhor, Deus, está tudo lá no paraíso. E os discípulos do Senhor Jesus também estão todos lá no paraíso. E todas as pessoas que morrem em Cristo, irmão, vão para lá. Você entendeu? Agora, veja bem. Quando houver o arrebatamento da igreja do Senhor, esse povo que está no paraíso, irmãos, eles já vão direto para o céu de glória, onde está Jesus Cristo. Você está entendendo? Por enquanto eles estão no paraíso, mas no arrebatamento da igreja do Senhor, eles vão para o céu de glória, onde está Jesus Cristo. Isso, inclusive aqueles que estão vivendo para Cristo de verdade. Eles serão salvos e eles serão arrebatados num corpo de glória, para poder subir ao céu junto com aqueles que já morreram em Cristo. Vão subir tudo junto, nesse céu aqui, nas nuvens. E de lá Jesus segue com eles para o céu de glória. Aí já é corpo, alma e espírito, não é só a alma. Porque a alma do homem, irmãos, por enquanto, quando morre, só a alma vai para o paraíso se morrer em Cristo. Se morrer em Cristo, veja bem. Só a alma vai para o paraíso se morrer em Cristo. No arrebatamento, quando Jesus voltar, aí vai corpo, alma e espírito. Aí não vai mais para o paraíso, vai para o céu de glória, onde habita Jesus Cristo. Você entendeu? Ao passo de quem está no inferno, irmãos, se passarão 1000 anos, e depois destes 1000 anos, a igreja do Senhor desce com Jesus Cristo, e aí eles exterminam Satanás com o sopro da boca, e vai haver toda aquela coisa lá do Apocalipse, né, que é muito longa aquela história. Aí é quando eles vêm dos céus com Jesus Cristo para julgar os que estão no inferno. Os que estão no inferno serão julgados. E aí, meus irmãos, a palavra do Senhor fala lá em 1 Coríntios 6:3, né? Que nós vamos julgar até os anjos que pecaram contra Deus. Nós vamos julgar nós, o povo de Deus, que for salvo. Eu falo nós assim, né, irmão? Porque eu tenho esperança de ser salvo. Eu tenho essa esperança de ser salvo. E aí a Bíblia diz que nós vamos julgar até os anjos que se voltaram contra Deus lá nos céus, através de Lucifer, né? Nós vamos julgar esses anjos. Você entendeu, irmão? Aí, irmãos, haverá o juízo final. No juízo final, veja bem, no juízo final, aí a Bíblia fala claramente lá em capítulo 20 de Apocalipse, quem são os que vão ser salvos e quem são os que serão lançados no lago de fogo. É por isso que eu já estou pedindo para você ler a Bíblia. Capítulo 20 de Apocalipse, você vai saber quem serão os salvos e quem serão os que serão condenados ao lago de fogo. Inclusive, eu quero até adiantar aqui para você, meu irmão, antes de você ler,
que aqueles que blasfemaram contra o Espírito Santo de Deus, eles serão lançados no lago de fogo. Veja bem, os que blasfemaram contra o Espírito Santo de Deus serão lançados no lago de fogo. Entendeu? Agora, Deus sabe, irmãos, quem são os seus e quem não são. Nós não podemos julgar, mas Deus sabe quem são os seus e quem não são. Você entendeu, irmão? Por isso eu te peço, né, nesse momento, leia o livro de Apocalipse, capítulo 20, para você entender melhor aquilo que eu preguei agora para vocês, tá? Inclusive dos livros, né? Vai aparecer muitos livros lá, irmão. Tem muitos livros lá que serão abertos para que nós sejamos julgados por aquilo que nós praticamos. Agora, se você se arrependeu de tudo aquilo que você praticou, a Bíblia diz que será lançado no mar do esquecimento todos os teus pecados. Se houver arrependimento, irmão. Agora, se não houver arrependimento, irmão, aí um negócio, irmão, é a palavra que diz que aqueles que não se arrependerem serão lançados no lago de fogo. Tá bom, meu irmão? Tá bom, minha irmã? Eu quero aqui colocar o último hino, né? E já dá por encerrado. Quero só que você entenda essa palavra do Senhor, porque ela é uma palavra, irmão, que faz com que a gente se conscientize, irmãos, que nós temos uma alma, nós temos um espírito e nós temos um corpo. Não é esse corpo de carne, nós temos um corpo que ele será um corpo de glória, porque esse corpo nosso, ele será transformado pelo poder de Deus. Você sabe que para Deus não tem nada impossível, né, irmão? Quando você observa Deus ter feito esse sol tão quente, com não sei quantos milhões de quilômetros aí para cima, e um céu tão grande, que tem onde sentar lá, que o pessoal pensa que só tem apoio na terra, né? Mas Deus está num céu lá, irmãos, que tem assento, tem cadeiras, tem tudo, irmãos, lá no céu, tudo, 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 e não precisa, irmão, de apoio que nem a terra para se andar. Tá bom, meu irmão? A gente vai ouvir aqui o último hino para a glória de Deus, e fique atento, porque o nosso Deus, irmão, ele é bom. Glória a Deus. Eu já dou por encerrado. Fiquem com Deus e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aguardo a vinda do Senhor, que revelou-se em meu ser. Aguardo Cristo Redentor, pois vai em breve aparecer, e face a face o verei, contemplarei Jesus meu Rei, que para
O céu